Então, hoje a gente vai abordar os métodos de determinação das raízes. Na aula passada, a gente já viu como identificar se no intervalo existe ou não uma raiz. Hoje a gente vai usar os métodos para refinamento de aproximação. Então, identificado no intervalo que existe uma raiz ali, como a gente vai fazer para determinar essa raiz, ou melhor, para aproximar essa raiz. Então, em tese, a gente vai ver 3 métodos: método da bissecção, método de Newton e método da secante. Lembrando que dos 3, em geral, o método de Newton é o mais eficiente, seguido da secante, por último da bissecção. A gente só aborda antes o de Newton para depois abordar o da secante, porque o da secante, na verdade, é uma adaptação do de Newton para acabar com o problema de ter que calcular uma derivada que acontece no método de Newton. Então, vamos começar pelo mais simples, né, que é da bissecção, que vai ver que é um método que funciona, porém é muito lerdo, muito devagar, devido à forma que ele funciona, como ele faz as aproximações. Vamos lá. Então, primeira coisa, antes de iniciar no método, a gente vai só relembrar o que significa um processo interativo. Então, basicamente, os métodos que a gente utiliza no cálculo numérico e na disciplina de métodos numéricos, uma disciplina mais voltada para a engenharia mecânica, ela se baseia em processos iterativos. O que é o processo iterativo? É uma coleção de passos, certo? Que a gente vai aplicando, e ao final dessa coleção, a gente obtém um resultado, em geral, a gente obtém um resultado e volta ao início desse conjunto de passos com esse novo resultado. Então, a gente aplica uma coleção, um conjunto de passos, numa solução inicial, gera uma solução primária. Com esse resultado da solução primária, a gente volta no início do conjunto de passos, aplica de novo esse mesmo conjunto de passos, obtém uma solução secundária. E a gente efetua essa ideia de ficar como que um ciclo vicioso, né? Pega o resultado, joga no começo de novo, obtém um segundo resultado, terceiro resultado, e assim vai sucessivamente. Esse processo de refinamento da solução com base numa solução anterior, utilizando sempre os mesmos passos, a gente chama de processo iterativo. Iterativo é diferente de interativo. Iterativo é aquilo, como eu falei, é um processo repetitivo. Interativo é quando tem uma interação entre as pessoas, ou entre as coisas, entre os processos. Que são palavras, só tem uma letrinha de diferença, mas mudam totalmente a ideia quando a gente tira ou coloca essa letra. Ok? Então, basicamente, o processo iterativo, conjunto de passos aplicados a uma solução que gera uma segunda solução, volta para o início do conjunto de passos, aplica nessa nova solução e assim sucessivamente até algum momento de parada. Como a gente para? Aí vai depender muito do método. A gente vai ver 2 critérios de parada mais para frente que a gente vai utilizar para todos os métodos que a gente vai abordar. Alguns, né, vão estar definidos, outros a gente define no momento do refinamento. Então, o que a gente precisa para desenvolver, né, então, o processo iterativo? A gente tem que ter, em geral, uma estimativa inicial do nosso alvo, né? Eu quero aproximar a raiz da função. Então, tem que ter uma estimativa inicial. Ou ela é dada por um intervalo, ou ela é dada, muitas vezes, por um número mesmo. Então, vamos começar do x igual a 7. A gente vai refinando, a partir de x igual a 7, a gente aplica todos os passos, chega na primeira aproximação. Volta para o início, nessa primeira aproximação, aplica de novo todos os passos, e assim vai desenvolvendo os passos no processo iterativo. A gente precisa ter um critério de convergência, ou alguma coisa que estabeleça uma convergência. Não adianta a gente aplicar um método que, em vez de a gente estar convergindo, ou seja, se aproximando do valor real, o valor desejado, a gente começa a se afastar. Então, se a convergência não é garantida, talvez para aquele método, talvez aquele método não seja o melhor a ser aplicado, ok? Então, a ideia é que sempre, cada vez que a gente efetua uma iteração, a gente consiga uma aproximação melhor que a anterior.
Pode ocorrer de você estar com uma aproximação boa, você efetua uma interação e fica pior? Sim, pode ocorrer. Mas também acontece muito disso, você vai para uma pior, só que daí no próximo você volta para uma melhor. É interessante. Então, às vezes, dependendo do método, pode ocorrer isso, você aproxima, né, fica bem próximo, daí no próximo método, na próxima interação você acaba se afastando um pouco. Mas aí na seguinte você acaba voltando, e acontece muito disso, você afastar e aproximar do valor real. Quer dizer que se você afastou em uma interação, o método vai divergir? Não, não quer dizer isso. Pode ser que ele diverja, mas em geral não necessariamente. Se você começou a se afastar um pouco, você vai divergir do resultado. E, como eu falei, né, o terceiro passo é o critério de parada que a gente deve definir, em geral, a priori. Você vai gerar 25 aproximações. Então, você vai fazer 25 iterações. Chegou na 25ª, finalizou a 25ª iteração, você para o teu processo, certo? Essa é uma forma de um critério de parada. Também é muito utilizado. Um segundo critério de parada, como eu falei em Web2, seria o quê? Atingir uma tolerância mínima. Eu quero que a minha estimativa, a distância dela até o valor real seja menor que tanto, ou o erro percentual dela seja menor que 5%, que 1%, por aí vai. Que as duas são muito utilizadas. A primeira, que eu falei, que é um número máximo de iterações, a gente geralmente fixa para o método da psicção, porque como ele é mais devagar, então a gente limita, pode desenvolver, mas até 5 iterações, senão ele vai ficar patinando. Ele realmente desenvolve que ele é mais devagar que o método de Newton. Mas mesmo assim, em geral, ele acerta a solução. Já o de tolerância mínima, em geral, a gente utiliza bastante o Newton, porque ele já é um pouquinho mais acelerado, então ele consegue chegar mais rápido nessa tolerância. E a gente estabelecendo uma tolerância, como ele é mais rápido, ele não demora muito. Então, às vezes, até vale a pena você usar um pouquinho mais de passos, ou melhor, um pouquinho mais de iterações, porém, esse aumento de iteração refina muito o nosso resultado, nossa aproximação. Então, como eu falei, a gente vai ver os 3 métodos, bissecção, Newton e secante. Novamente, bissecção mais básico e menos eficiente. O Newton dos 3, em geral, é o mais eficiente. A secante está no meio termo ali. Só que a secante é uma simplificação, né, do método de Newton, para a gente não ter que ficar calculando derivados. O método de Newton depende da derivada de uma função. O método secante, como está dizendo o nome de secante, ele vai trabalhar com uma retinha secante lá. O método de Newton usa a derivada, então reta tangente. O método secante utiliza uma secante, pelo nome, né? Em tese é um pouco mais simples de se calcular. Não precisa perder um passo que é calcular uma derivada. Às vezes a derivada é muito complexa, né? Calcular a derivada da função de uma forma muito complexa. Então, com o método da secante, a gente elimina isso. O problema é que, em geral, a secante é um pouquinho menos eficiente que o Newton, mas ainda é muito eficiente, muito prática de se utilizar. Então, vamos começar pelo método da bissecção. Eu sempre falo que o método da bissecção é o método dividir para conquistar, porque ele, basicamente, é isso. Ele sempre faz o quê? Ele pega um intervalo inicial, como eu falei, a gente tem os valores iniciais. Ele pode ter um número com o valor inicial ou um intervalo com o valor inicial. Então, ele pega o intervalo e sempre divide ao meio. Aí ele faz um teste. A ideia dele é isso. Pega um intervalo, divide ao meio. Geram 2 subintervalos. Ele testa qual dos dois que está a raiz. Identificou em qual dos dois que está a raiz? Então, ali ele vai aplicar a nova iteração, que é o quê? Divide ao meio e identificar 2 novos intervalos. Então, está no intervalo de A até B, onde a gente sabe que tem uma raiz. Isso a gente já viu na aula passada. Se a f de A vezes f de B for menor que zero, quer dizer que tem uma troca de sinal aí no valor da função. Se tem troca de sinal, ela tem que passar, por exemplo, se ela passa do negativo para o positivo, em algum momento tem que passar pelo zero. E é exatamente esse momento que a gente está procurando, a raiz. Ou se f de A é positivo e f de B é negativo, novamente, vai passar do positivo para o negativo, em algum momento ele tem que passar pelo zero, que é o que a gente está procurando.
ok? Então, dado esse intervalo, sabendo que dentro desse intervalo tem uma raiz, a gente vai o quê? Diminuir esse intervalo, ou seja, subdividir ele, particionar ele várias vezes, aí depende do número de iterações que a gente vai determinar, ou da tolerância, se a gente atingir ou não, a fim de encontrar essa raiz, essa aproximação da raiz. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega o intervalo, aqui eu coloquei num caso geral, né, porque pode estar na primeira iteração, na segunda iteração, é sempre o mesmo procedimento. Pega o intervalo, os limites do intervalo, e calcula o ponto médio, ou seja, AN mais BN menos AN sobre 2. Então, a partir do ponto, o limite esquerdo, você anda metade daquele intervalo. O que fazendo as continhas aqui, desenvolvendo, só vai ficar sendo AN mais BN sobre 2. Então, esse é o ponto médio. É só você identificar o ponto médio, certo? E inserir dentro daquele intervalo. Quando você insere, você gera dois subintervalos menores. Então, o que acontece? Esse PN é a estimativa da iteração, né, para a nossa raiz. Então, a gente tem três possibilidades. Primeira, o PN já é a própria raiz. A gente deu sorte e a gente, na mosca, a gente dividiu exatamente na metade do intervalo e é exatamente a raiz. Isso não ocorre quase 99%, 99,99% das vezes não ocorre. Infelizmente, a gente não vai ter tanta sorte assim. Seria bom, né? A gente só aplicaria uma iteração. Mas, infelizmente, em geral, não acontece. Então, mas é o primeiro caso. Pode ser que aconteça. Na primeira subdivisão, a gente já consegue achar a raiz. Beleza? Então, a gente já tem a solução procurada. Se for diferente de zero, a gente tem que identificar qual dos dois intervalos que está. O que começa em AN vai ter PN, ou o que começa em PN vai ter PN. São os dois novos intervalos. Ó. Se o f de PN vezes f de AN é menor que zero, quer dizer que ele está dentro desse intervalo, que começa em AN e vai até PN. Então, o novo intervalo, por isso que ó, o intervalo atual é o AN, deixa eu voltar aqui, ó, o intervalo atual é o AN-BN. O próximo intervalo vai ser o AN mais 1, BN mais 1, que é o que está aqui. Ó. Então, novo intervalo, AN mais 1, BN mais 1, fica sendo, se essa primeira aqui está negativa, então o BN vira o P, certo? Então, muda. Basicamente, esses aqui são só os nomes. Então, o limite inferior, o AN, continua sendo o mesmo, só que o limite superior do intervalo passa a ser o PN, ok? E não mais o B. Ele vira o novo B. Se esse daqui não dá negativo, então nem precisa fazer o teste, porque com certeza estará no segundo subintervalo, que é o subintervalo que começa no PN e acaba no BN. Ok? Então, o novo intervalo, AN mais 1, só indica esse N mais 1, que indica que é a próxima iteração. É o intervalo para a próxima iteração. A gente está na iteração N, passar para N mais 1. Ou seja, se a gente está na 0, passar para 1, se está na 1, passar para 2, e assim vai sucessivamente. Então, o novo intervalo, AN mais 1, BN mais 1, passa a ser limite inferior vira o PN, e o limite superior se mantém o BN. Ok? Aí o processo é reiniciado, utilizando esse novo, ou esse intervalo, um novo intervalo definido. Ok? E até quando? Isso vai até ou atingir a tolerância, ou seja, a distância lá do PN até o valor exato seja menor que uma certa tolerância, um certo valor fixo, ou o erro percentual seja menor que tanto, certo? Ou o número de iterações seja excedido. Como que funciona graficamente? Então, a gente tem o nosso gráfico, né? O nosso A aqui é o nosso F de A. O B está aqui e o nosso FB lá em cima. F de A é negativo, F de B é positivo. Em algum momento tem que passar do negativo para o positivo. E é esse pontinho que a gente está procurando. A gente quer saber qual é o valor numérico dele. Então, tem uma raiz dentro desse intervalo. O que a gente faz? O primeiro passo é subdividir esse intervalo ao meio, exatamente ao meio. Então, vai lá, coloca lá. Achei meu P1. Meu A1, B1, já que é a primeira iteração que a gente está desenvolvendo. A gente calculou o P1, que é o ponto médio entre A1 e B1. A1 mais B1 dividido por 2. Achamos o P1. Ok? Aí o que a gente faz? Agora a gente faz o seguinte, calcula lá a altura do P1, tá aqui, ó. Então, faz o teste. F de A1 vezes F de P1 é positivo ou negativo? Negativo vezes positivo dá negativo.
Então, está dentro do intervalo A1 até P1. Esse é o novo intervalo de solução. Esse aqui a gente já exclui, nem olha mais, não precisa mais trabalhar com ele, ele é excluído. Então, a gente vai, o próximo P1, ou melhor, o próximo P, a gente vai calcular com média de A1 e P1. Então, vai ser A1 mais P1 dividido por 2, que vai dar esse P2 aqui, certo? Vejam que nem mexi mais nesse aqui, ó. Esqueci ele. Não é mais, ele não faz mais parte da nossa solução. Ok? Então, a gente faz dois novos subintervalos. O A2, já que a gente está na segunda iteração, é o A2 até P2. Aqui, F de A2, que está aqui embaixo, vezes F de P2, que está aqui embaixo também. Negativo vezes negativo, dá positivo. Então, não é aqui nesse primeiro subintervalo que está a raiz. Tem que testar no outro? Não. Se não está no subintervalo, consequentemente estará no próximo subintervalo. Então, eu sei que já está aqui, ó. Tem que estar no subintervalo que começa em P2 e acaba em B2. Lembrando que esses índices referem-se à iteração que está trabalhando. Então, F de P2 vezes F de B2 dá negativo vezes positivo, negativo. Então, está aqui no meio. Beleza? Só que aquilo que eu falei, se eu já testei aqui para ver se estava aqui, não preciso testar no outro. Consequentemente, se não está no primeiro, está no segundo. Próximo passo é o quê? Calcular o P3, que é o quê? Ponto médio entre P2 e B2, que vai estar aqui no meio, P3, certo? Novamente a mesma coisa. P2 mais, voltando aqui, né? P2 mais B2 dividido por 2 gera o P3, ok? Novamente, faz o teste. F de P2, que na verdade é o A3, né? F de P2, que é o A3, só troquei o nome. Negativo, vezes F de P3, negativo. Menos com menos, mais. Então, não está nesse intervalo a raiz. Consequentemente, está no próximo intervalo. E assim vai sucessivamente. Nesse nosso caso, ele já acerta aqui, né? Ele dá exatamente no ponto médio. Mas é só pelo gráfico aqui que foi escolhido, tá? Não é que no P4 vai acabar acertando sempre. Não, foi uma coincidência aqui, uma sorte. Então, a gente já excluiria esse aqui, e para calcular o P4 seria P3 mais B3 sobre 2. Vai achar o ponto médio aqui, que nesse nosso caso é exatamente a raiz que a gente está procurando. Okay? Então, esse é o procedimento iterativo, né? Mostrando no gráfico o procedimento iterativo do método da bissecção. Aí ele está o completo que a gente fez até 13 iterações. Então, como a gente calculou o P3, a gente finalizou a terceira iteração. Que a gente ia começar a quarta iteração, mas aqui a gente já chegou no ponto médio, exatamente o valor exato. Então, aquilo que eu falei, o método dividir para conquistar. A gente divide ao meio para tentar determinar em qual dos dois intervalos. Achou o intervalo? Divide ao meio de novo para ver se em qual dos dois intervalos que está aí, vai sucessivamente desta forma. Ele é muito simples e devido a essa simplicidade, infelizmente, a convergência dele é um pouco mais demorada, ok? É garantida? Não é. A convergência, mesmo no método da bissecção, não é garantida, mas, em geral, ela ocorre, ok? Nesse caso aqui, e são os dois critérios de parada que eu já havia mencionado, que a gente vai utilizar. Qual é dos dois? A precisão máxima, ou melhor, a precisão mínima, melhor dizendo, né? Ó, tem que, a distância tem que ser menor que tanto, certo? Se atingiu a precisão mínima, pronto, a gente pode parar o processo iterativo e assume a última aproximação como sendo a melhor possível. Ou atingir um número máximo de iterações. Calculem o método da bissecção com 25 iterações. Então, a gente vai desenvolver 25 vezes essa coleção de passos, que é o que divide ao meio, gera dois novos intervalos e vê em qual dos dois intervalos está. Basicamente, são esses dois métodos de parada, critérios de parada que a gente vai utilizar para bissecção, para Newton e para secante. Ok? O problema é que, em geral, na bissecção, a gente usa muito esse aqui, porque, como eu falei, né, a convergência dele é mais lenta, então ele demora mais para chegar na tolerância mínima, na precisão mínima. Então, às vezes, a gente só estabelece, ó, passam lá 5 iterações, senão a gente vai ficar fazendo conta, dependendo muito do intervalo inicial, né? Intervalo inicial muito grande e está muito longe da raiz, então ele demora demais para convergir. Ok? Aqui o processo iterativo, para quem quiser, aqui em pseudocálculo, né? Pseudolinguagem, quem quiser implementar e programar, não
o ideal seria a gente programar todos esses métodos, mas como eu falei, né? Vamos fazer um exemplo para ter uma ideia de como funciona. Então, use o método da psicção para encontrar uma aproximação para a raiz. Uma das raízes, né, a gente sabe aí, é um polinômio de terceiro grau, pode existir até 3 raízes reais. Então, encontrar uma aproximação para a raiz de f de x igual a x cubo mais 3x² menos 2 dentro de um intervalo inicial. Então, eu fixei um intervalo de menos 3 a menos 2. Faça 3 iterações. Não tem tolerância, no final a gente calcula qual é o erro cometido, qual é a distância, né, para o valor exato. Então, desenvolver 3 interações. Então, a gente tem o primeiro intervalo, a gente calcular o P1, calcula o P2 e o P3, para no P3, que é o fim da terceira iteração. Primeira coisa, antes de iniciar o processo iterativo, só verificar se existe mesmo uma raiz aqui dentro. Só para não ver se tem um furo nesse problema, não tem raiz ali dentro, para a gente não ficar calculando à toa, certo? Então, a primeira coisa é verificar, tem raiz dentro desse intervalo? Então, o nosso primeiro intervalo, né, que seria o nosso A0, B0, ok? Seria o menos 3A, menos 2. Então, quanto que dá? F de A vezes F de B, ou seja, F de menos 3 vezes F de menos 2. Pega aqui na função e substitui menos 3 no lugar de x, vezes, na mesma função, substitui menos 2 no lugar de x. Então, menos 3 ao cubo, que é o que está aqui, ó, no lugar desse x, eu coloco menos 3 ao cubo, mais 3 vezes menos 3 ao quadrado, menos 2. E coloco menos 2 também. Menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2. Ok? Fazendo essa conta, não desenvolvi ela passo a passo, só estava fazendo a calculadora, mas fazendo essa conta dá menos 4. Menos 4 é negativo. Se é negativo, existe uma raiz dentro desse intervalo mesmo. Não foi um erro aí o intervalo está certo. Tem uma raiz lá dentro. Ok. Primeiro, né, probleminha a gente já conseguiu contornar. Tem que ficar fazendo essa verificação? É bom, não é necessário, porque eu vou colocar, né? Em geral, eu coloco já direto o intervalo que tem uma única raiz, mas é interessante para um problema real, né? Você não tem certeza se tem ou não raiz ali dentro, para você mudar do intervalo, você testa a primeira vez. Então, agora a gente pode desenvolver sem se preocupar se está certo ou não o intervalo inicial. Primeira coisa, então, o que a gente faz? Lembrando, esse, como é o intervalo inicial, então esse a gente chama de A0, B0, certo? Com o A0, B0, a gente calcula o P1. Então, P1 vai ser o AB, A mais B sobre 2, ou seja, o A0 mais B0 sobre 2, que fica, lembrando que tem que fazer jogo de sinal, por isso eu coloquei aqui, eu já coloquei um negativo para mostrar, tem que fazer jogo de sinal. Então, A menos 3 mais B menos 2 sobre 2. Menos 3 mais com menos, menos, né? Então, menos 3 com menos 2, menos 5 sobre 2. Então, a primeira aproximação é de menos 2,5. Beleza? Então, esse é o nosso P1. Agora, a gente vai efetuar os intervalos A1 até P1 e o segundo intervalo é de P1 até B1. Ok? Então, nossos novos intervalos. Primeiro intervalo de menos 3 a menos 2,5, ou seja, de A até menos 2,5, que é o P. E o outro de P até o B. Então, de menos 2,5 até menos 2. Esses são os dois novos intervalos, subintervalos, melhor dizendo. Eles têm o mesmo comprimento, certo? Só incluí esse ponto médio nos dois e separei o ponto médio entre o menos 3 e o menos 2 e separei em dois intervalos. Próximo passo agora é testar. Será que ele está no primeiro ou ele está no segundo? Como que eu testo? F do A vezes F do B aqui. Então, eu só preciso, lembrando, eu só preciso testar em um deles. Se não está no primeiro, com certeza está no segundo. Se está no primeiro, nem precisa testar para ver se não está no segundo. Então, primeiro teste. F de menos 3 vezes F de menos 2,5. Então, F de menos 3 vezes F de menos 2,5. Joga na função o menos 3. Menos 3 ao cubo mais 3 vezes menos 3 ao quadrado, menos 2. Vezes, lembrando aqui, ó, no outro eu tinha feito menos 2,5 no slide anterior. Aqui é no menos, desculpa, eu tinha feito menos 2. Agora a gente faz um menos 2,5. Então fica menos 2,5 ao cubo mais 3 que multiplica menos 2,5 ao quadrado, menos 2. Deu negativo, faz a conta, pode ser feita na calculadora no Excel, deu negativo. Se deu negativo, nem preciso testar o próximo. Com certeza está no primeiro intervalo e não está no segundo intervalo. Então, ó, portanto, a raiz está no intervalo I1.
E esse passa a ser o nosso novo intervalo. Então, a gente esquece esse segundo intervalo. Já esquece ele, não trabalha mais com ele. Então, o nosso novo intervalo, ou seja, o intervalo do fim da primeira iteração é o A1B1, menos 3, menos 2,5. Agora, para calcular o P2, a gente vai usar o A1B1. Esse aqui acaba a primeira iteração. Antes, né, só para verificar se a gente já acertou. Esse aqui, como a gente está calculando o nosso critério de parada é um número máximo de iterações, esse aqui não precisa ser calculado. Eu calculei só para ter uma ideia, tá? Mas esse não precisa ser calculado. Se o critério for número máximo de iterações, a gente só precisa calcular o valor do f, o f de p, só no final. Aqui eu só calculei para ter uma ideia a mais. Então, será que essa nossa estimativa está boa o suficiente? Ela atende uma tolerância? É só jogar na função. F de menos 2,5 é igual a menos 2,5 ao cubo, mais 3 se multiplica menos 2,5 ao quadrado, mais menos 2, menor de zero. Isso deu 1,625, está bem longe do zero. Então, não é uma estimativa boa. Lógico, é a nossa primeira estimativa, utilizando uma medida da psicção ainda. Então, né, a ideia é que não converja tão fácil assim. Fim da primeira iteração. Como eu falei, esse último passo não é necessário quando a gente estabelece o critério de parada sendo um número máximo de iterações. Esse aqui a gente só efetua, quando tem um número máximo de iterações, no final da última iteração que a gente calculou. Coloquei aqui só para mostrar como é a convergência. Aí o que a gente faz? Agora, o próximo passo, inicia a iteração 2. Então, a nova iteração parte do intervalo A1B1, que é eu definido anteriormente. Então, a partir do menos 3 até o menos 2, menos 3 até o menos 2,5, a gente calcula o próximo P, que será o P2. Então, o P2 é a média entre A1 e B1, ou seja, A1 mais B1 sobre 2. Menos 3 com mais menos 2,5 sobre 2 dá menos 5,5 sobre 2, divide ao meio, né? Menos 5,5 sobre 2 dá menos 2,75. Esse é o nosso P2, é a nossa nova aproximação. Próximo passo, divide esse intervalo ao meio. Ou seja, coloca lá, vai ser um intervalo de menos 3 até menos 2,75. Este é o primeiro intervalo. E o segundo intervalo é de menos 2,75 até menos 2,5. Então, tá aqui, ó. Menos 3 a menos 2,75, ou de menos 2,75 até menos 2,5. Novamente, testa em um só. Não precisa testar nos dois. Vamos testar de novo aqui no I1. Faz f de menos 3 vezes f de menos 2,75. Tá lá, ó. F de menos 3 vezes f de menos 2,75. Menos 3 ao cubo, mais 3 vezes menos 3 ao quadrado, menos 2. Vezes menos 2,75 ao cubo, mais 3 vezes menos 2,75 ao quadrado, menos 3. Fez essa multiplicação, deu positivo. Então, não está no primeiro intervalo, não está nesse. Com certeza está nesse segundo. Precisa testar se está no segundo? Não precisa. Você só testa o primeiro. Se está no primeiro, passa para frente. Se não está no primeiro, com certeza está no segundo. Então, exclui agora esse novo primeiro intervalo. Esse aqui é excluído. A gente só vai trabalhar com esse daqui. Ok? Então, o nosso novo intervalo, ou melhor, nossa raiz está no novo intervalo I2. E esse é o passo sendo o intervalo a ser trabalhado. Ok? Esse, então, o A2, B2 é o menos 2,75 até menos 2,5. Ok? E só para ver se, né, se tá, esse menos 2,75 está próximo da solução, só fazendo o cálculo, joga lá f de menos 2,75 é menos 2,75 ao cubo, mais 3 multiplica menos 2,75 ao quadrado, menos 2, isso dá menos 0,11. Vamos aproximar lá 0,11. Menos 0,11, por exemplo. É diferente de zero ainda. Então está longe da nossa solução. Fim da segunda iteração. Lembrando que é para calcular 3 iterações, ou seja, calcular até o P3. Ok? Todos os cálculos, pessoal, a gente vai fixar pelo menos, ou exatamente, aqui eu coloquei um pouquinho mais só para mostrar os resultados, mas pelo menos 4 casas decimais. Ok? Pelo menos 4 casas decimais, ou exatamente 4 casas decimais, para ficar mais fácil, para não ficar uma variação tão grande. Usar 4 casas decimais está perfeito. Fim da segunda iteração. Agora a gente inicia a terceira e última iteração, utilizando qual intervalo? De menos 2,75 até menos 2,5.
Então, intervalo, menos 2,75 até menos 2,5. Primeira coisa que a gente faz, calcular o P3. Então, P3 vai ser menos 2,75 mais menos 2,5 sobre 2. Aqui, ó, P3 com base no A2 e B2. Então, menos 2,75 mais menos 2,5 sobre 2. Somando aqui vai dar 5,25 sobre 2 dá menos 2,625. Essa é a nossa terceira e, nesse caso, última aproximação. Então, novamente, criam-se dois subintervalos de menos 2,75 até menos 2,625. Esse é o primeiro subintervalo. E o segundo subintervalo de menos 2,625 até menos 2,5. Então, a gente tem os dois I1 e I2. Só testa. Aqui a gente não precisaria testar, tá, pessoal? Mas eu fiz, já que era era simples, né, de se repetir, só fiz o teste. Como era para chegar até o P3, aqui já era o ponto final. Ou aqui é o ponto final, ou a gente, no máximo, calcularia, né, quanto vale esse F de menos 2,625. Só para ver se está muito longe da resposta, da ideia, ou melhor, do valor exato. Então, calcula-se um novo subintervalo, os dois novos subintervalos e testa. Está no primeiro ou está no segundo? F de menos 2,75 vezes F de menos 2,625, né? Aqui vai dar menos 0,0637, menor que zero. O importante é o sinal, né? Menor que zero, então, é o primeiro subintervalo. Se a gente fosse calcular o P4, a gente ia utilizar este para calcular o P4. Como a gente não vai, porque a gente já chegou no nosso critério de parada, a gente chegou no P3, a gente não precisa calcular mais. Mas a gente já sabe que estaria nesse subintervalo, I1. E como fica? Será que essa aproximação é boa o suficiente? A gente calcula o F dela. Calculando o F dela, deu 0,58. Está longe ainda do zero. Está bem longe, na verdade. Né? Mas já é algo razoável. Então, para o nosso P3, qual é a nossa solução final neste exemplo? P é igual a menos 2,625, certo? Que dá lá um F de 0,58, aproximadamente. Está longe do exato, que a gente queria chegar em zero, né? Está longe ainda, mas a gente refinou o suficiente a nossa aproximação. A primeira tinha dado 1, alguma coisa, a segunda tinha dado menos, se eu voltar aqui, P2 deu menos 0,1, esse aqui até está melhor que o outro, né? Esse, ó, veja aqui, era bem, aquilo que eu falei, não quer dizer que sempre vai se aproximar. Estava grande a distância do zero, ó, 1 para o zero é muito grande. Aí diminuiu, foi para menos 0,1, certo? Menos 0,1. Diminuiu bastante a distância. A questão do sinal aqui não importa tanto nesse caso aqui. Só mostra que está à esquerda, né? Mas está bem para 0,1 de distância. Só que isso aqui, veja, de 0,1 para 0,5 aumenta. Aumenta a distância, 0,6 quase. Então, ele vai ficar oscilando, principalmente no MED da secante. Ele vai oscilar entre próximo e distante, próximo e distante, uma vez que a gente pega sempre o ponto médio do intervalo. E aqui, qual é a resposta da nossa terceira iteração? É esse P3 igual a menos 2,625. Essa é a resposta final. Qual é, aqui calcular, só para calcular o valor exato, ou melhor, o erro cometido, né? O erro percentual cometido. O valor exato, entre aspas, exato, para essa raiz com 12 dígitos é a seguinte, menos 2,73, 20, 50, 80, 757. Esse é o exato, vamos dizer assim, né? Com 12 dígitos. Não é o exato porque ele é um valor irracional. Aí não teria como, teria infinitos dígitos decimais aqui. Então, eu só arredondei para 12 dígitos aí. Ou seja, 11 casas decimais. Tá, para calcular, como eu falei, né, a partir daqui, né, essa é uma aproximação, valor exato, calcular o erro percentual, o erro relativo. Então, é o exato, módulo, né, do exato menos o aproximado dividido pelo exato. Isso aqui vai dar 0,03, ou aproximadamente 0,4, desculpe, 0,04, né? Ou seja, quase 4% de erro ainda tem. Para uma terceira iteração, pelo método da psicção, está muito bom. Muito bom. 4% de erro para um método da psicção com 3 iterações é um valor razoavelmente bom. Beleza? Como eu falei, aqui é só, como a gente sabe qual é o valor real, a gente só calculou aí
o erro relativo. Vai ficar fazendo isso? Em geral, às vezes a gente não conhece qual é o valor exato. Então, não tem nem como calcular o erro relativo. Então, esse aqui é um pouquinho diferente. Calcule uma aproximação para a raiz de 3. Lembrando, né, que a gente não ia ter a raiz de 3 no número irracional, não tem como a gente trabalhar com o valor exato. Então, a gente vai fazer uma aproximação, né, para poder calcular o erro cometido para um número limitado de casas decimais. Então, calcule uma aproximação para a raiz de 3 com precisão, aí já não é mais o critério de parada, não é o número máximo de iterações, e sim a precisão. Então, com precisão de 10 a menos 2, ou seja, a distância, né, da raiz da aproximação, por exemplo, para a raiz, o f desse valor tem que ser menor que 10 a menos 2, ou seja, 0,01. E o intervalo inicial, que a gente chama de chute inicial, está dentro do intervalo de 0 a 2. Então, temos nossa função, só que ela está implícita, ela não está explícita. Temos nossa tolerância e nosso chute inicial. Primeira coisa, então, aqui é explicitar a função. A gente quer aproximar a raiz de 3. Quando a gente não sabe o valor de algo numa conta, a gente chama do quê? Em geral, a gente chama de x. Então, eu não sei quanto vale a raiz de 3, então eu vou chamar de x. Então, neste caso, a raiz de 3 é igual a x. Só que, já que a gente não sabe quanto vale a raiz de 3, a gente não pode trabalhar com ela. Então, a primeira coisa a fazer é elevar os dois lados ao quadrado. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. E x elevado ao quadrado é x quadrado. Agora, já que a gente quer calcular uma raiz, né, o zero da função, primeira coisa é jogar todo mundo aqui, jogar para gerar um igual a zero. Quando a gente iguala a zero uma função, quer dizer que a gente está calculando a raiz dela. Então, pega esse 3, pula a cerca, fica menos 3. Então, na verdade, calcular uma aproximação para a raiz de 3 é resolver essa equaçãozinha aqui, ó, x² menos 3 igual a zero. Basicamente é isso. Calcular uma aproximação para a raiz de 3 é resolver a equação x² menos 3 igual a zero. Aí, como seria, então, calcular uma aproximação para a raiz de 37? É calcular, né, resolver a equação x² menos 37 igual a zero. Ok? Bem simples. Então, a gente tinha aqui implícita a nossa função. Agora ela está explícita. E é esta a função que a gente vai utilizar. Tá aí, ó, nossa função x² menos 3. Então, com ela que a gente vai fazer todos os testes. Será que tem mesmo uma raiz entre 0 e 2? Nosso primeiro intervalo. Então, tem que testar lá. F de 0, 0 ao quadrado menos 3, vezes f de 2, 2 ao quadrado menos 3. 0 ao quadrado, 0 menos 3, dá menos 3 o primeiro, tá aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 3, 1. Então, fica menos 3 vezes mais 1, menos 3. Tem, sim, uma raiz ali dentro. Não foi um erro aquele intervalo ali. Como eu falei, às vezes pode jogar um intervalo errado, mas, em geral, né, já vou dar um intervalo que contenha a raiz. Então, testa só por segurança mesmo. Próximo passo agora é começar o nosso processo iterativo, ou seja, calcular o P1, identificar os dois novos subintervalos e ver em qual dos dois subintervalos que está, calcular o P2 e assim vai sucessivamente. Então, isso aqui tem uma raiz dentro do intervalo, sim, só para garantir, deu um negativo. Então, primeira iteração, calcular o P1. P1 vai ser 0 mais 2 sobre 2, ó. P1 é o A mais B sobre 2, então 0 mais 2 sobre 2, 1. Essa é a nossa primeira aproximação. Geramos agora dois novos subintervalos. Um que começa no 0 e vai até 1, e o segundo subintervalo começa no 1 e vai até 2. Aqui, ó. Antes disso, né, aqui a primeira iteração, em tese, nem precisaria ter testado, mas eu acabei colocando só para mostrar, para fixar o processo iterativo. Como tem precisão, a gente primeiro calcula para ver se a gente já não atingiu a precisão, depois geram os dois novos subintervalos. Quando não tem precisão, tem limite de iterações, não precisa, aquilo que eu falei, não precisa calcular isso aqui. Calcula no final das contas só. Como tem precisão, tem que ficar testando. Toda vez que você calcular uma nova aproximação, você já testa para ver se já parou ou não. Então, como que calcula a precisão? Módulo do f do ponto, ou do f da aproximação. Nosso P1, ou nesse caso, né, f de 1. Então, f de 1, módulo de f de 1, que a gente não quer o sinal, a gente só quer o valor numérico, para ver se está menor que precisão. Fica 1 ao quadrado menos 3, que dá menos 2, módulo de menos 2, 2. É maior que a precisão. A nossa precisão é de 0,01. Precisão de 10 a menos 2, 0,01.
Se o módulo do f do p for menor que 0,01, aí parou. A gente chegou no nosso limite. Então, agora sim, criamos os dois subintervalos. 0 até 1 e de 1 até 2. Testa-se só para um deles. Eu vou testar só no primeiro. Se tiver nele, nem testo mais o segundo. Se não tiver nele, também não testo o segundo. Já assumo que está no segundo. Então, vai ser o f de 0 vezes f de 1. Aqui, ó, f de 0 vezes f de 1. Vai dar menos 3 vezes menos 2, mais 6. Menos com menos, mais 6. Mais 6, maior que 0. Não está no primeiro subintervalo. Não está aqui. Com certeza está no segundo. Preciso testar novamente? Não testa. Se não está no primeiro, consequentemente estará no segundo. Não precisa testar de novo. Então, a raiz está no I2, que é o novo intervalo que a gente vai utilizar para calcular o P1, ou melhor, P2, a gente já está no P1. Esse que a gente vai utilizar para calcular o P2. Aqui acaba a primeira iteração. Início da segunda iteração, com base agora, já que, lembrando, né, final da primeira iteração, então ele passa a ser A1B1. Início da segunda iteração, A1B1 é o de 1 a 2. Primeiro passo, calculo P2. P2 é A1 mais B2 sobre 2. Aqui, ó, A1 mais B1, melhor dizendo, né, sobre 2. 1 mais 2 sobre 2, 3 sobre 2, 1,5. Como tem tolerância, já testa para ver se já atingiu a tolerância mínima. Então, precisão ou tolerância. Calcula f desse novo p. 1,5 ao quadrado menos 3 vai dar menos 0,75. 0,75, já que está em módulo, né, é maior que 10 a menos 2. Ou seja, maior que 0,01. Não para ainda. Se já fosse menor, parava aí e falava, ó, essa é a nossa aproximação. Infelizmente, não para aí. Então, o que a gente faz agora? Agora calcula os dois subintervalos. Um de 1 até 1,5 e o segundo de 1,5 até 2. Aí os dois novos subintervalos. De 1 até 1,5 ou, né, de 1,5 até 2. Testa um deles. De novo, escolhi o I1 para testar. F de 1 vezes F de menos de 1,5. Então, vai dar 1 ao quadrado, 1, né? Menos 3 do menos 2. 1,5 quadrado, dá 2,25, menos 3, menos 0,75. Menos com menos, mais. Não está no primeiro subintervalo, então está no segundo, consequentemente. Então, novo intervalo, para calcular o P3, né? Vai usar de 1,5 até 2. Por quê? A gente testou para esse e não deu negativo. Então, não está nesse, com certeza está no segundo. Fim da segunda iteração. Agora, com esse intervalo já definido na iteração 2, a gente começa a iteração 3. Então, o P3 será o ponto médio entre 1,5 e 2. Então, o P3 vai ser A2 mais B2 sobre 2, ou seja, 1,5 mais 2 sobre 2. 3,5 por 2 dá 1,75. Como tem precisão, tem que testar. Assim que calculou o P, já testa. Então, vai ficar o quê? F de 1,75 em módulo, né? Só para pegar o sinal. Fica 1,75 ao quadrado menos 3, dá 0,0625. 0,0625. Se a precisão fosse 10 a menos 1, 10 a menos 1 é 0,1. 0,06 é menor que 0,1. Pararia, mas eu preciso uma aproximação mais refinada. Eu quero uma precisão de 10 a menos 2, então não posso parar ainda, tem que continuar. Então, próximo passo, como não atingir o critério de precisão, subdivido em duas partes iguais, de 1,5 até 1,75 e de 1,75 até 2. Testo para o primeiro. Tá no primeiro? Tá. Então, já descarto o segundo. Nem precisa testar. Descarto direto. Então, f de 1,5 vezes f de 1,75, no final das contas, deu menos 0,04. O número aqui não é tão importante. O importante é esse sinalzinho aqui. Deu negativo? Então, tá no primeiro subintervalo. Descarta o segundo. Esquece ele. Nem usa mais. Então, descartando o segundo, a gente já tem um novo subintervalo, que é 1,5 até 1,75. Fim da terceira iteração. Beleza? Na quarta, a gente utiliza de novo esse daqui. Então, novamente, para calcular o P4, a gente vai usar
para calcular, né, média entre 1,5 e 1,75. 1,5 mais 1,75 sobre 2. Tá aqui, ó. 1,5 mais 1,75 sobre 2 dá 3,25 sobre 2. 1,625. Tem critério de parada como tolerância. Então, calcula direto. F de 1,625. F de 1,625 deu 0,35, ou 36, né? Arredondando aqui. 0,36, aproximadamente. Cresceu a tolerância, ó, ficou mais longe do zero. Então, aumentou. Do passado era 0,06. Agora aumentou para 0,36. Aquilo que eu falei. Aumentou 6 vezes, né? Principalmente na dissecção, ele fica oscilando entre diminui e aumenta a precisão, né? Fica mais próximo e menos e mais distante. Ele oscila bastante nisso. É um problema? Não é. Da forma que é montado o método, o processo, como a gente calcula o P. Não tem problema nenhum. Isso vai acontecer bastante. Então, não deu ainda, não atendeu a precisão. Tem que continuar. Gera os dois subintervalos. O primeiro subintervalo de 1,5 até 1,625 e o segundo de 1,625 até 1,75, melhor dizendo. São os dois novos subintervalos. Testo para o primeiro. Está no primeiro? Descarto o segundo. Não está no primeiro? Descarto o primeiro e fico com o segundo. Então tá aí. F de menos, melhor dizendo, F de 1,5 vezes F de 1,625 deu positivo. Então não está no primeiro, descarta o primeiro. Com certeza está no segundo. Beleza? E para calcular o P4, não, melhor, o P5, a gente vai utilizar esse novo subintervalo. O da bissecção, como eu falei, ele é mais demorado, a convergência dele, então ele é mais maçante, demora mais para chegar a um valor ótimo. Então, fim da quarta iteração ainda. Vamos iniciar a quinta iteração. Quinta iteração é o P5. Então, o P5 vai ser 1,625 mais 1,750, poderia ser, né? Ou 75, né? Dividido por 2, que dá 3,375 dividido por 2, 1,6875. Esse é o nosso P5. Quinta iteração. Como tem tolerância, calculo o módulo do F de 1,6875. Deu 0,15. Diminuiu a distância da iteração passada, mas ainda não é a melhor, né, distância que a gente já obteve. A gente já obteve 0,06 aproximadamente. Então, né, ainda está alta essa tolerância. Não dá para parar ainda. 0,15 é muito maior que 10 a menos 2. Então, continua. Calcula os dois novos subintervalos, ou seja, de 1,625 até 1,6875 e o segundo de 1,6875 até 1,75. Aí, ó, os dois novos subintervalos. Testa para o primeiro, deu negativo? Já parte para a próxima iteração. Deu positivo? Usa o segundo intervalo para a próxima iteração. Então vai ficar F de 1,625 vezes F de 1,66875, melhor dizendo, deu positivo. Negativo com negativo, positivo. Não está no primeiro subintervalo, está no segundo. Então, descarta o primeiro e pega só o segundo. Para calcular o P6. Fim da quinta iteração. Vejam, coloquei uma tolerância razoável. 10 a menos 2 não é uma tolerância muito rígida, é uma tolerância razoável. A gente já vai para a sexta iteração. Como eu falei, a gente vai resolver esse exemplo pelo menos de Newton e da secante. Vocês vão ver que a convergência desse mesmo problema, vocês vão ver que a convergência é muito mais rápida. Então, início da sexta iteração. É o ponto médio entre 1,6875 e 1,75, ou seja, 1,6875 mais 1,75 sobre 2. Aqui, ó. Dá 3,4375, que dá 1,71875. Calcula a tolerância. Então, F de 1,71875. 1,71875 ao quadrado menos 3 dá menos 0,045, né? A gente só quer o sinal, não quer o sinal, a gente só quer saber a distância. 0,04, ó, diminuiu bastante em relação ao anterior, mas ainda está maior que 10 a menos 1. Quer dizer que
parece que está aproximando, né? 0,04 está melhorando, esperamos que na próxima já aproxime. Não foi menor que 10 a menos 2, tem que continuar. Calcula os dois novos subintervalos. 1,6875 até 1,71875 e o segundo subintervalo 1,71875 até 1,75. Tá aí os dois novos subintervalos. Testa para o primeiro. Tá no primeiro? Então, descarta o segundo. Não, não tá no primeiro. Então, utiliza o segundo. F de 1,6875 vezes F de 1,1875 vai dar positivo, porque o primeiro deu negativo e negativo, menos com menos, mais. Então, não está no primeiro subintervalo. Exclui ele. Fica com o segundo subintervalo. Então, com certeza, está no segundo subintervalo. Beleza? Esse é o nosso sexto subintervalo. Vamos ver se para no sétimo ou se continua. Fim da sexta iteração. Agora a gente começa a sétima iteração, calculando novamente o ponto médio entre 1,71875 e 1,75, que é o P7. Então, o P7 é 1,71875 mais 1,75 sobre 2. Somando a 3,46875 sobre 2, 1,734375. Vamos testar a precisão. Será que já atingiu a precisão? Calcula F de 1,734375. E deu 0,0080. 0,0081, se arredondar. É menor que 10 a menos 2. 10 a menos 2 é 0,01. Como é 0,008, é menor que 0,01. Para-se aqui. Então, chegamos ao final da aproximação, no P7, na sétima iteração. A nossa aproximação para a raiz de 3 é 1,734375, que é o nosso último P calculado. Beleza? Só a título de curiosidade, qual é o erro cometido? Porque a gente consegue calcular, né, calcular a raiz de 3 com um número finito de casas decimais. Então, com 11 dígitos, ou seja, 10 casas decimais, a raiz de 3 é 1,73205080,757. Qual que é o erro cometido pela essa nossa aproximação aqui com 5 casas decimais, 6 casas decimais, melhor dizendo, ou 7 dígitos, né? Quando K igual a 7, quer dizer que são 7 dígitos. O nosso erro relativo é 1,73205080,757 menos a aproximação sobre o valor exato, que deu aqui só que foi uma troca de 0,0013419, ou seja, 0,13%. Não é 13%. 13% teria que ser 0,13, né? Não, é 0,13%. É uma aproximação muito boa, muito boa. A anterior a gente tinha ficado com 4%, 3%, por exemplo 1. Lógico, utilizamos 7 iterações. É um número alto. Para bissecção nem tanto, mas é um número alto. Se for comparado com Newton, é um número alto de iterações.